Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje nós daremos sequência a esta série de estudos que nós estamos fazendo dentro de liderança cristã, que tem a ver com o cuidado pessoal. Esse tema que nós trataremos hoje, muitas vezes ele não é muito bem tratado dentro das comunidades cristãs. Há alguns que têm até um certo preconceito em falar sobre esse assunto, mas que precisa ser dito, precisa ser ensinado, precisa ser entendido. Nós precisamos ter cuidado com relação a este tema. Muitas vezes nós deixamos de falar sobre alguns assuntos dentro da igreja quando nós pensamos esse assunto não deve ser falado na igreja, é um tema polêmico, é um tema que não tem a ver com a nossa espiritualidade. Mas, meus irmãos, tem muitas coisas que estão sendo ensinadas pelo mundo e ensinadas de forma errada. Estes temas devem ser igualmente trabalhados dentro da igreja para ensinar a comunidade cristã o tema de forma correta, conforme as escrituras nos ensina. Esse especificamente na qual nós trataremos hoje, ele tem muito preconceito em se falar sobre ele, e um dos versículos citados, para os defensores de não se falar sobre esse tema é o texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Mas antes de chegarmos em 1 Timóteo 6, 10, eu quero começar essa leitura no capítulo 5, versículo 17. Então, se você puder, abra a sua Bíblia e nós vamos falar um pouco agora sobre a orientação que Paulo dá a Timóteo acerca do dinheiro, acerca das finanças pessoais. Então, se você puder, acompanhe comigo lendo as escrituras aí onde você está, ou simplesmente ouça esse trecho das escrituras que eu lerei agora. Então, começando no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 17, Paulo orienta Timóteo dessa forma: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E ele termina o versículo 18 dizendo: o trabalhador é digno do seu salário. E nós vamos pular agora, indo lá para o capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, agora preste atenção. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aqui vem um versículo que é muito conhecido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Agora, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância com mansidão. Meus irmãos, esta é uma carta escrita a um pastor, a um presbítero, a um jovem líder da igreja. E Paulo começa este trecho falando que o trabalhador é digno do seu salário. Se nós olharmos para a Bíblia como um todo, nós vamos encontrar mais de 1.500 versículos que falam a respeito do dinheiro. Nós vamos encontrar dentro do Sermão do Monte uma variedade de versículos falando a respeito do dinheiro. Nós vamos ver Jesus Cristo ensinando através de parábolas a respeito do dinheiro. O profeta Ageu, ele vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Deus, ele é a provisão para as nossas vidas. Deus é dono de todo ouro, toda a prata. Agora, o porquê Paulo está então se referindo a esse pastor, a esse jovem presbítero, né, a esse jovem líder, falando a respeito do dinheiro? Ora, meus irmãos, o versículo 10 do capítulo 6, ele é claro: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, ou a idolatria, quando você coloca Deus de lado e coloca o dinheiro como o seu sustento, o seu provedor, aquele que vai cuidar da sua família. Quando você abandona as outras coisas e foca única e exclusivamente no dinheiro. Quando o dinheiro passa a ser o seu senhor. Quando você coloca toda a sua esperança no dinheiro. Quando você deposita a tua vida no dinheiro. E nada mais importa na sua vida a não ser o dinheiro. Isso é pecado. E isso é a raiz de todos os males. Por conta disso, muitas famílias estão sendo perdidas, estão sendo destroçadas. Muitos pais de família abandonam a sua família e passam horas, dias longe de casa sem fazer sequer às vezes um telefonema para saber se a família está bem. Simplesmente porque coloca na cabeça que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar, ganhar e ganhar cada vez mais. Nós precisamos entender que Deus é o nosso sustento. É Ele que irá sustentar as nossas vidas e as nossas famílias. E não podemos colocar o dinheiro no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas perceba, meus irmãos, que Paulo não está dizendo que o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro é ruim, que nós não devemos trabalhar para ganhar dinheiro. Pelo contrário,
ele começa esse trecho, quando ele fala sobre dinheiro, falando que aquele que se dedica, aquele que se especializa, aquele que se afadiga, ele é merecedor de dobrados honorários. Ele merece ganhar mais. Ele diz no versículo 18, né, no finalzinho, o trabalhador é digno do seu salário. A questão não é o que você está ganhando ou o dinheiro que você tem, mas como você tem usado o dinheiro. Nós vivemos em uma sociedade consumista, onde nós queremos cada vez mais e não nos contentamos com o que nós temos, mas queremos ser, queremos ter, queremos possuir. E para isso, nós deixamos o tempo com que nós poderíamos gastar com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão com o corpo de Cristo, para trabalhar e ganhar cada vez mais. Meus irmãos, o consumo ele é importante para a economia como um todo, mas nós precisamos consumir com inteligência. Há uma expressão que eu não sei quem é o autor, mas que eu gosto muito, tenho ela anotada, que diz assim: consumo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar a pessoa que você não conhece, a fim de tentar ser a pessoa que você não é. E esse tema ele é muito importante porque muitos líderes e muitos cristãos têm se perdido por conta do dinheiro, têm colocado suas esperanças e batalhado e lutado em busca de cada vez mais dinheiro, usado as pessoas para conseguir coisas. Nós vivemos em uma sociedade em que nós precisamos ter planejamento financeiro. O dinheiro ele não é algo ruim, mas ele pode tornar as pessoas ruins quando as pessoas passam a tê-lo como Senhor de suas vidas. O texto que nós vemos, que nós lemos aqui, ele vai tratar sobre dinheiro, mas muito mais, e na leitura eu fiz questão, não sei se você percebeu, eu fiz questão de enfatizar a palavra piedade, pois nesse trecho que nós lemos, nesse pequeno trecho que nós lemos, ele cita a piedade 3 vezes. A ênfase aqui não está propriamente no dinheiro ou no lucro do dinheiro, mas na piedade. Ele diz que nós viemos a este mundo sem nada, e nada terá sentido se nós ganharmos muito dinheiro, mas deixarmos o próximo passar fome e necessidade. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Aí está também o seu coração. A nossa esperança deve estar no Senhor, naquele que sustenta as nossas vidas, aquele que nos garante não só esta vida, mas uma coroa na vida eterna. O nosso tesouro está guardado onde nem a traça corrói e nem o ladrão rouba. Mas o nosso tesouro, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A moeda, a prata, o dinheiro não devem conduzir a nossa vida. Nós devemos pautar as nossas ações não em ganhar dinheiro para o nosso sustento pessoal, simplesmente,
mas nós precisamos nos esforçar. E como ele fala lá no versículo 17, se especializar, se afadigar, mas não pensando exclusivamente em mim, em nós, né? Nós precisamos fazer isso, ter uma vida com contentamento. Precisamos olhar para o próximo. Há um texto que eu gosto muito, meus irmãos, e talvez vocês irão me ouvir falar muito sobre ele, que é o texto quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele diz assim, ouça, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Deus chama Abraão e diz que irá abençoá-lo, mas que ele deveria ser uma bênção. Ele deveria ser canal de bênção. Agora pense isso na sua vida hoje, meu irmão. Você está pronto, está preparado para ser bênção, ser canal de bênção para o teu irmão, para o teu próximo, para o teu vizinho, para a tua comunidade, para a tua igreja? Você está preparado para ser canal das bênçãos de Deus para o próximo? Ou você está focado, clamando para que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida, só pensando em você, só pensando no ter, só pensando no ser? Diante disso, nós precisamos entender a questão da mordomia. Não é ter uma vida com regalias, né? A gente às vezes pensa, tal cargo dá muitas mordomias para quem possui esse cargo. Mas mordomia é aquela pessoa que administra bem. O mordomo é aquela pessoa que serve, administra bem a casa do seu Senhor. Nós precisamos ter um senso de mordomia. E quando nós formos abençoados, entender que Deus está nos abençoando para que nós possamos ser bênção para outros. Como ele diz aqui a Abraão, né? Vou ler novamente para você ver. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, porém sê tu uma bênção. Deus quer abençoar a tua igreja, a tua comunidade, através da sua vida. E quando ele te dá condições, te dá conhecimento, te dá habilidade, te dá energia, forças para levantar e ir ganhar o pão de cada dia, ele está abençoando a sua vida. E também querendo abençoar outras pessoas através da sua vida. Por isso, a nossa comunidade, a comunidade cristã, vê com grande alegria a possibilidade de contribuir com os nossos dízimos. Porque nós entendemos que aquilo não é nosso. O 100% não é nosso. Mas o 100% é o que Deus está colocando nas nossas mãos para que nós sejamos fiéis, para que nós possamos sustentar as nossas famílias e sustentar aqueles que estão ao nosso redor, para sustentar, para abençoar as nossas famílias e ao próximo. E quando nós entregamos, devolvemos à casa do Senhor parte do 100%, nós estamos dizendo: Deus, eu não preciso nem dos 10, nem dos 100, eu preciso da
tua graça, do teu amor derramado na minha vida, porque eu sei que não é os 100%, ou não é os 90%, ou não é os 10% que irá sustentar ou trazer esperança para a minha vida. A minha esperança está baseada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, quando nós lemos aqui em Timóteo, nós vemos uma carta escrita por um pastor mais sábio a um mais novo, orientando a respeito de uma vida financeira bem estruturada e pensando não em si próprio, não uma vida egoísta, mas altruísta. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas nós podemos e devemos colocar as nossas vidas diante de Deus e clamar para que Ele abençoe outras pessoas através de nós. Para isso, eu te desafio, sê tu uma bênção. Esse é um tema muito importante para a liderança, principalmente. Muitos líderes estão sendo levados pela questão da má utilização dos recursos financeiros inclusive, mas que você olhe para a tua vida e passe a administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, e que você administre bem para você, para a sua família e para todo o corpo de Cristo, para ajudar, para ser bênção. Pense na piedade, porque a piedade, como ele diz aqui no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esteja contente com o que Deus tem dado para você. Sê tu uma bênção para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a igreja dele espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.